Olá, minha gente, estamos de volta. Hoje eu vou continuar com um vídeo que eu me propus a falar sobre o medo usando um personagem da galeria de vilões do Batman, que é o Espantalho, né? Esse vídeo tá por aí, eu vou botar aqui o card aqui em algum momento, né? O card vai aparecer aqui magicamente. E aí é um vídeo que o nome do vídeo é o que o Espantalho pode nos ensinar. Só que tava ficando muito grande, então eu dei uma paradinha nele para continuar qualquer dia. E hoje é esse dia, hoje eu vou continuar, né? A gente falou de como o medo foi visto pelos filósofos, né? Principalmente pelo Spinoza, pelo Michel de Montaigne e pelo Thomas Hobbes, né? A gente viu que o Spinoza ele fala que o medo ele é uma paixão triste, uma paixão que ele só pode assim nos, como eu vou dizer, ele não nos aperfeiçoa, ele não nos melhora, ele apenas nos piora, né? Ele piora como? Principalmente deixando a gente paralisado. O medo para ele paralisa, então ele te impede de evoluir, de progredir. Para o Michel de Montaigne, o medo ele é uma emoção, um sentimento que, pelo contrário, ele não te paralisa. Ele te estimula a fazer coisas desesperadas, a tomar atitudes infundadas e irracionais. Ele não te deixa ouvir a razão. E por causa disso, ele não te melhora, ele só te piora também. Então você vê que o Spinoza e o Montaigne eles discordam sobre qual a natureza do medo, se ele é ativo ou negativo, se ele te faz tomar atitudes ou então não tomar atitudes. Eles discordam quanto a isso, mas eles concordam uma coisa, que o medo é sempre negativo, o medo sempre ele não nos aperfeiçoa enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, né? E a gente viu que para o Thomas Hobbes o medo é positivo. Por quê? Porque o medo impede a gente de tomar atitudes aí irracionais para o Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes ele está falando o seguinte: eu não estou falando do medo individual, de indivíduo para indivíduo, sujeito para sujeito. Estou falando do medo para geral, entendeu? Para a sociedade toda. Ele diz que tem que ter alguém que vai fazer algo assustador, cruel, nojento, repulsivo, porque isso impede as pessoas de se fazerem tudo o que quiserem, porque se todo mundo quiser fazer tudo o que quer fazer, vai ter uma anarquia. Então, para o Thomas Hobbes tem que ter um cara aí para meter aí a moral, como a gente diz aí, como os alunos dizem. Tem que chegar um cara lá e falar: ó, se alguém fizer alguma coisa aqui de errado, de diferente, eu vou degolar a pessoa, arrancar a cabeça, jogar lá fora, colocar em cima de um poste, entendeu? Vou colocar máscara de ferro no teu rosto, vou te enforcar, vou te amarrar pelo teto lá, uma bola no teu pé, uma bola de aço. E quem é esse sujeito? Quem é esse cara que bota moral aí na sociedade para ninguém sair da linha? Para o Thomas Hobbes é o Estado. E o Estado, no momento que ele estava falando lá, em 1600 e pouco, na Idade Moderna, era o Estado absolutista, todo o poder na mão do rei. Então, Thomas Hobbes diz que o medo é importante e o medo faz parte da política, né? E isso é interessante, hoje a gente vai continuar. Hoje eu vou falar de tentar aqui falar para vocês de vários autores, né? Mas aí vai ser uma coisinha mais light, mais rapidinha, mais tranquila. E eu vou tentar ligar mais com o personagem, afinal a proposta do vídeo é isso. Então vamos lá. A gente viu lá o medo como uma coisa moral, ligada mais a indivíduo. O Spinoza e o Montaigne pensam o medo assim, na tua vida cotidiana, para você, indivíduo. Enquanto Thomas Hobbes pensa o medo para geral, né? O medo como uma ferramenta política, isso é importante. E aí você tem também alguns autores recentes que também abordam bastante sobre a questão do medo, né? De certa forma, quase todo filósofo contemporâneo, né, desse momento histórico aí que começa no finalzinho do século XVIII, XIX e XX, né? A maioria dos filósofos eles falam sobre a questão do medo, né? Alguns falam mais, outros falam menos, né? Tem o Jean Paul Sartre, ele diz que o ser humano ele demora, ele se agarra a várias coisas aí que são inúteis e irrelevantes, né? Ele precisa inventar aí que ele está agarrado a um monte de problema para ele não assumir que ele é responsável pelos seus atos. Como assim? Tipo assim, é mais fácil dizer que a culpa é da sociedade por eu não ter conseguido me tornar um pintor, um artista, ou do que eu assumir que é porque eu sou preguiçoso, entendeu? Então o Sartre diz o seguinte: a maioria dos determinismo é quando você está fadado a ser um fracasso, por exemplo, ou fadado a ser um sucesso. Então ele diz que isso de determinismo não existe,
que o ser humano ele é livre, ele está condenado à liberdade. E que o maior problema para a gente é que a gente tem medo de assumir isso. Porque quando a gente percebe que nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos, né? A coisa é muito assustadora. Tipo assim, tudo depende de mim, afinal. Quer dizer, tudo que eu fizer é culpa minha. Tudo que eu fizer de errado é culpa minha. Tudo que eu fizer bom é culpa minha, né? Então tem um pouco disso na filosofia do Sartre, que é o existencialismo, né? Tem um pouquinho disso também na obra de um autor chamado... o nome é difícil. Gilles Lipovetsky, né? Depois eu vou tentar escrever aí na descrição o nome desse indivíduo, né? Ele fala que a gente está vendo um momento hipermoderno, que é o seguinte: a modernidade era um momento que o indivíduo ele tem um certo valor, que o Estado tem um certo valor, que o mercado tem um certo valor, mas agora a gente está vendo um momento que o mercado tem um valor absoluto, é como se fosse Deus. E o indivíduo também, é como tipo assim, o indivíduo ele pode tudo, é um valor absoluto. Então ele diz que por que as pessoas elas ficam muito presas, agarradas ao seu umbigo, no caso? Porque elas têm medo de participar de coisas como política, entendeu? Que política envolve muita coisa, muita responsabilidade. Então por isso que a gente vive um hiperindividualismo pro o Lipovetsky, né? E diz que isso está um pouco baseado na questão dessa insegurança. Insegurança é uma forma de medo, né? De você não ser forte o bastante para enfrentar alguma coisa, né? E é interessante também, o Jacques Rancière também é francês. Esses três aí que eu falei são franceses. O Sartre, o Lipovetsky e o Jacques Rancière, que eu gosto muito dele. Ele deu uma entrevista, ele estava falando de um livro dele chamado Ódio à Democracia, que também fala um bocado disso. Que ele diz o seguinte, que ele diz que os governos eles sabem administrar melhor a insegurança do que a segurança. O que é isso? Os governos, para eles é mais valioso, mais precioso, mais útil eles estimular o medo, né, o desespero, do que eles, assim, de fato, eles te acomodarem, de fato, eles tranquilizarem, de fato, eles atuarem para deixar você seguro, entendeu? Para eles é mais lucrativo deixar um momento assim caótico para eles se fortalecerem, no caso, né? E aí você vê que isso daí é o momento que a gente está vivendo, né? Tipo assim, por que eu comecei a fazer os vídeos sobre o Espantalho? Porque é um personagem que envolve essa questão do medo, né? Que o medo é muito presente, é o mote do cara, o propósito do cara é espalhar o medo, né? Só que enquanto para ele espalha o medo pelas razões aí que a gente vai falar já já, para o pessoal na política é interessante espalhar o medo por causa disso tudo também, né? Para inibir o comportamento das pessoas, como fala o Thomas Hobbes, né? Para as pessoas andarem na linha, e ao mesmo tempo para fazer as pessoas se desesperarem, né? Tomarem atitudes aí loucas, né? Para gerar anarquia. Por que é interessante para um governo gerar anarquia, né? Gerar o caos? Porque isso pode justificar medidas extremas, né? E aí tem vários exemplos, né? Tipo, é, rapaz, tem vários exemplos que eu não lembro. É mole isso? Não é mole não. Mas vamos lá, tipo assim, é quando você estimula lá, dizendo que, olha, os comunistas estão em tudo quanto é canto, estão subindo pelas paredes aí, estão em cada bueiro, em cada buraco aí vai sair um comunista, vai acabar com o Brasil e tudo mais. E a gente precisa fazer alguma coisa, porque quando eles tomarem o poder de fato, eles vão matar os padres, vão destruir as famílias, vão enforcar os banqueiros e eles vão destruir o Brasil, porque eles não acreditam em Deus, eles só acreditam no diabo. Quer dizer, eu espalhei o terror aqui geral. E a propósito, isso na filosofia a gente chama de falácia do espantalho. É quando você pega uma coisa e você exagera assim ao máximo para gerar um terror, né, nas pessoas que estão ouvindo. Isso foi realizado no Brasil em 1937, quando Getúlio Vargas ele divulgou um plano, um suposto plano comunista, maçom, judaico-maçom, para destruir o Brasil, que ele chamou de Plano Cohen. Na verdade, o próprio Getúlio Vargas encomendou o plano, né? Ele encomendou para o general Góes Monteiros, que encomendou para um capitão, o capitão foi lá e escreveu, inventou isso daí, e aí depois eles divulgaram como se fosse uma coisa de fato comunista, judaico-maçom, comunista, não sei o quê. E aí as pessoas ficaram assustadas e ele disse, olha, como a gente está vivendo uma situação grave, extrema, eu tenho que tomar medidas extremas. Aí ele fechou o Congresso, né? Acabou com os direitos civis e falou, agora é ditadura, entendeu? Estado de sítio. E ele chamou esse momento dele aí de ditadura de Estado Novo, né? Então você vê, ele gerou o caos para poder conseguir mais poder, né?
Então, é uma forma, você ver como é que o medo é importante para a política, como ele é uma ferramenta tanto para deixar o pessoal na linha, quanto para fazer o pessoal sair da linha para justificar você tomar uma atitude, né? E eu tô falando isso por quê? Porque é o momento que a gente vive, né? Ninguém patrocina aí notícia falsa, ninguém patrocina assim situação alarmista, com o simples objetivo de ver o circo pegar fogo. Tem gente que faz isso, mas quando você vê várias pessoas fazendo isso de forma coordenada, tipo, sai uma notícia falando uma coisa e aí surge 18 notícias falsas falando outra, é porque tem realmente alguma coisa envolvida, tem um projeto, o pessoal está coordenado, tem uma organização. Então, o medo ele ainda é essa ferramenta política importante, por isso que eu fiz esses vídeos sobre o espantalho. Agora, tá, e cadê o espantalho, Vinícius? Eita, o espantalho caiu aqui no vídeo. O que aconteceu? Onde é que tá o espantalho? Espantalho tá nos quadrinhos, né, rapaz? Ou no desenho, se você viu os desenhos. O personagem, eu não sei se eu falei para vocês, o nome do personagem é Jonathan Crane, né? Ele surgiu lá na década de 40, na era de ouro dos quadrinhos, e no começo o objetivo dele era comprar mais livros. Ele estava quebrado, e aí ele tinha inventado uma toxina que espalha o medo, que estimula o medo nas pessoas, e por isso ele começou a se vestir como espantalho, para as pessoas ficarem mais assustadas ainda, né? E é espalhar essa toxina para roubar o dinheiro das pessoas, para comprar os seus livros, né? Olha aí que propósito nobre, né? E no começo era assim, depois o personagem foi mudando, como vários outros personagens foram mudando, e aí ele foi mudando também a sua origem, né? Depois de um tempo o personagem tinha se tornado o espantalho, tinha assumido essa persona aí porque sofria bullying, né? Era maltratado pelo pai ou então pela avó, ou tinha medo de pássaros, então por isso que ele assume o espantalho, que é geralmente usado para espantar os pássaros da plantação. E eu acho que a origem que eu mais gosto, que eu acho mais interessante, é a origem que os caras deram para ele nos Novos 52. Esse Novos 52 depois eu explico para vocês. Mas é o seguinte, teve um momento aí da DC, da editora DC, que eles resolveram reformular a origem de vários personagens aí, tipo Batman, Superman, e o Espantalho foi um desses, numa série aí que chama Ciclo de Violência, que é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vai vendo as ações no presente, a gente vai vendo como é que foi a infância do Espantalho, né? E aí a gente vê que o cara, né, quando ele era garotinho, ele foi cuidado pelo pai, né? A mãe tinha morrido e o pai era um cara que estava interessado em pesquisar o medo, né? Em deixar o filho mais forte, assim, e não ter medo, né? Ele deixar de ter medo dos valentões da escola que zoavam ele por ser muito magro. E aí o pai começou a fazer experiências com ele para ver assim, se tirava o medo dele. Uma dessas experiências foi jogar o menino dentro de um alçapão, tipo assim, tinha como eu vou dizer, dentro do escritório do velho, tinha um compartimento secreto lá embaixo que ele abria como se fosse um banco, um esconderijo. Ele deixou o menino lá embaixo sem luz, sem nada, né? Ele falou: você vai ficar aí umas 6 horas para você encarar o teu medo de escuro. E o velho ficou lá em cima, só que o velho acabou tendo um infarto e morreu, né? Morreu por causa do coração. E o pessoal da faculdade que ele trabalhava deu falta dele depois de uma semana. Foram lá na casa dele procurar o cara, viram o corpo lá caído no chão e falaram: que loucura. E ouviram um barulho vindo lá de baixo, do chão, né? E quando eles abriram, o menino tava lá, rapaz. Ficou uma semana lá no escuro, lá sem comida, sem água, viu? Ele tinha virado um bicho. Aí ele foi tratado, teve todo um acompanhamento, só que ele ainda tinha esse trauma. Depois que ele foi fazer faculdade de psicologia, foi pesquisar o medo, né? Ele começou a pirar. Aí ele criou essa toxina aí, e ele começou a se assumir aí como um espantalho, tal, usando essa máscara aí toda costurada aí, né? A propósito, uma das melhores aí é a do jogo Arkham Knight, né? Da versão aí do bicho, né? Aquele dá medo. Mas o que que acontece? Eu acho interessante essa versão, essa origem, por quê? Porque tem a ver com o que o nome propõe, ciclo da violência, que você vê que o pai dele tentou assim fazer ele ser uma pessoa melhor, mais forte através do medo, e ele depois que ficar velho e tal, se tornar adulto e se assumir e tal como esse vilão, ele vai tentar fazer o mesmo com a cidade inteira, tipo, ó, vou tocar aqui o terror, e aí a gente vai ver como vocês vão ficar mais civilizados, como vocês vão respeitar mais os outros e tal, né? Como vocês vão ficar mais atentos, mais fortes. Então ele quer tacar o terror lá para, tipo assim, só sobreviver os mais fortes, para as pessoas se adaptarem, né? Deixarem de ser preguiçosas, acomodadas. Na verdade é uma espécie de vingança dele contra a cidade, mas ele usa essa justificativa, né?
E aí você vê que o pai dele fez com ele tá tentando fazer com a cidade. É até interessante isso na história, eles tentam fazer isso toda vez, ele jogam isso na cara dele, ele fica: "Pô, é verdade, né?". Mas ele continua, entendeu? Ele não consegue passar, superar isso, né? Então é interessante a história por causa disso, a origem do personagem. E o que que tem a ver com o nosso tema, né? O que tem a ver com o nosso tema é um pouco disso, que essa questão do medo ele costuma se reproduzir, né? É uma das coisas que a gente costuma. Se você não prestar atenção, se você não refletir bem, você passa adiante, né? Eu acho que isso daqui é uma das lições que a gente pode tirar dessa situação que a gente está vivendo hoje e desse personagem, dessa reflexão que eu estou tentando fazer aqui com vocês, que é o seguinte: o medo, ele frequentemente ele dribla o nosso raciocínio, a nossa razão, né? Você vê que o Spinoza falou disso, o Montaigne falou disso, o Hobbes disse que isso é bom, né? Que o medo tem que ser usado de forma racional, é bom, né? E você vê que o pessoal hoje usa de forma racional, mas para fins aí escusos, né? Negativos. Então é o seguinte, a gente está vendo um momento que é muito difícil, que a cada momento surge uma doença nova, um meteoro vai cair na Terra, um vulcão que está explodindo, uma guerra que pode acontecer. A gente vive aí só na coleirinha, né, do medo, né? A gente tem que ter medo de tudo. Só que esse medo que a gente pega através da mídia, dos discursos de políticos, é um medo que encarcera a gente, que deixa a gente dócil, né? Até o momento que eles precisam que a gente fique raivoso, né? Que a gente fique espumando, que a gente morda o pescoço do outro, que nem um cachorro, né? Então é o seguinte, tente acordar, faça esse trabalho, tente refletir sobre o medo que você tá, essa insegurança que você tá, né? Tenta fazer esse trabalho. Eu sei que isso aí é uma coisa que é mais recomendado para psicólogo, mas nada impede você refletir, fazer uma autocrítica sobre seus próprios medos também, né? E sobre a sua reação sobre algumas coisas aí que você está vendo. Esse é um momento aí que você pode, assim, explorar, tentar se conhecer melhor, refletir melhor sobre isso, né? Que é o seguinte, não deixe esse medo aí, o medo difuso aí, qualquer tipo de medo, te controlar muito. Você precisa ter o raciocínio. O raciocínio pode ser o freio para esse medo aí sem controle, né? Porque senão você vai acabar entrando num ciclo, aí você vai acabar se tornando uma marionete, né? Como o personagem se tornou, né? Nessa história do ciclo de violência. Tipo, odeia tanto o pai que o pai fez um monte de merda pra ele, mas no final das contas ele tá fazendo o mesmo que o pai, só que numa escala muito maior, muito grandiosa, né? E ele se dá conta disso às vezes, mas ele, não, agora eu já fui longe demais, não sei, aí, entendeu? Ele tem medo de mudar isso, porque ele já ficou acostumado com isso. Então, eu acho que esse personagem serve como um aviso, né? Sobre essa questão, né? Tipo, não deixe que esse medo, às vezes, se controle, que ele se torne, né? Esse cabresto seu, né? E é isso, minha gente. Eu não sei se deu para entender aqui o objetivo desses dois vídeos sobre o espantalho, mas era o que eu queria falar, né? E tá aí, gente. Espero que vocês gostem. Quem não entendeu muito bem pode comentar aí embaixo, que eu vou tentar explicar melhor a situação. E é isso, né? É, fiquem calmos aí, não se rendam ao medo, né? Vamos passar por esse momento, as coisas vão melhorar, né? Mas a gente tem que ficar de olho, né? Não pode engolir qualquer cascata, beleza? Então é isso. Tchau, minha gente.